O que você vai ouvir agora é alarmante e precisa ser compartilhado. Nos últimos dias, Elon Musk fez uma declaração que está chocando o mundo. Ele alertou que a maior ameaça à humanidade será um colapso populacional. Ele afirmou que as pessoas não têm ideia do quão rápido isso vai acontecer. Mas será que ele sabe de algo que ainda não sabemos? What do you think is the biggest threat to mankind right now? I'd say the biggest threat right now is population collapse, the super low birth rate. Really? Yeah. Over like nuclear war, natural birth disaster? Don't we have an overpopulation problem? No, we have an underpopulation problem. Really? Yeah. Yeah, China's birth rate right now is 40% below replacement. Wow, that is a very common misconception. I would have It's never. a very common might be right. misconception. Yeah. What we face is population collapse. Huh. Collapse. Like, people have no idea how fast the population is going to collapse. What are we trending Japan at? is pretty far along in that. Like, Japan actually lost like 600,000, went down by 600,000 people last year. You know, just like one metric to track is the ratio of adult diapers to baby diapers. Mhm. Like, at what point does a country have more adult diapers than baby diapers? And like, Japan went past that point over 10 years ago. You know, you do some tweets that seem to be, or at least give support to some who would call others conspiracy theories. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. The Hunter Biden laptop, Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. You tweeted this thing about George Soros. You said he wants to erode the very fabric of civilization and Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you Yeah, I think that's true. That's my opinion. Okay, but why share it? Freedom of speech. I'm allowed to say what I You want. absolutely are, but I'm trying to understand why you do, because you have to know it's got it puts you in the middle of the partisan divide in the country. It makes you a lightning rod for criticism. I mean, do you like that? There's a scene in The Princess Bride. He confronts the person who killed his father, and he says, offer me money, offer me power. I don't care. I'll say what I want to say. If the consequence of that is losing money, so be it. Coincidência ou não, estamos vendo uma série de eventos catastróficos ao redor do mundo. O novo surto de vírus devastador na China, sobrecarregando hospitais e crematórios. Uma misteriosa névoa química lançada em partes dos Estados Unidos. Doenças, pandemias e eventos inexplicáveis que estão tirando milhares de vidas. Será que isso é parte de algo muito maior? Será que estamos vendo o plano para reduzir a população mundial em ação? Os sinais estão em toda parte. Deus sempre nos alerta sobre tempos difíceis. Agora é hora de abrir os olhos e entender o que está por trás de tudo isso. Bom, amados, no final do vídeo eu vou falar mais sobre este assunto. Agora eu quero compartilhar um alerta fortíssimo da parte de Deus com vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Garcia e sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Eu já peço para você deixar o seu like neste vídeo para ajudar o nosso canal e também se inscrever aqui no canal caso não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Amados, compartilhem muito este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? As pessoas precisam ficar em alerta. Antes de eu compartilhar mais esse alerta da parte de Deus, eu quero dar um recado importante para você que precisa urgentemente aumentar a sua renda financeira e já não sabe mais o que fazer. Saiba que neste ano de 2025 eu quero te ajudar a ganhar entre 100 a 600 reais por dia, trabalhando no conforto da sua casa e utilizando apenas o seu celular. E para você saber como funciona, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Terminou de assistir? Clique e me chama para que eu possa estar te ajudando e te explicando tudo detalhadamente, tá bom? Agora vamos ver este forte alerta e fica comigo até o final, que você vai ouvir tudo que eu tenho para te contar. E eu que sonhei com a próxima pandemia. Todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho uma coisa com sonhos, né? Quando é sonho aleatório, eu nem venho comentar, porque todo mundo tem um sonho que não tem nenhum significado. Mas até agora, todos os sonhos que eu tive, que seguiam o mesmo padrão, que é, tipo, como se fosse uma realidade, sabe? Mesmo assim, igual eu e você. Esses sonhos, eles aconteciam na vida real depois de alguns dias. Ou eles tinham algum significado para algo mais profundo. Eu acordei, nossa. Foi assim, eu tava no mercado com a minha amiga. E eu, ali naquela realidade, eu já tava ciente do que estava acontecendo. O meu marido, ele tinha ficado com a minha filha em uma casa junto com mais algumas pessoas que também estavam fugindo desse vírus.
E essa minha amiga, ela era casada, só que o marido dela faleceu. Mas no sonho, ele tava junto comigo e com ela no mercado. E aí eu falei pra ela, olha, pega tudo, tudo, arroz, feijão, macarrão, tudo isso. E aí o marido dela tava parado, sabe? E eu olhei pra ele e falei, vai, ajuda. Aí ele olhou pra mim e falou, eu não tô mais aqui, Tainá. Aí eu fiquei em choque na hora, assim, sabe? E aí tá, beleza, ignorei. Fui embora depois com a minha amiga. Depois que a gente saiu da porta do mercado, eu fiquei esperando ele sair e ele não saiu. E era tão real, tipo, tão real, como se fosse a gente agora, sabe? Nessa realidade. Então eu pensei comigo, lembrei, ele realmente, né, morreu. Então deve ter sido ali um episódio de espiritual, né? Às vezes, gente, eu acabo tendo essas experiências, então eu só achei que era mais uma. Beleza, eu cheguei com a minha amiga na casa onde estava meu marido, minha filha e o resto do pessoal. E aí uma mulher estava chorando, falando que o marido dela morreu no quarto de cima por causa desse tal vírus. Aí ela falou: a gente vai ter que se mudar agora, a gente vai ter que achar outro lugar para ficar, porque o corpo dele vai apodrecer lá em cima, vai começar a feder e vai infectar todo mundo. Nessa, eu olhei pro lado e o marido dela tava do lado da geladeira, eu acho. Acho que era da geladeira ou do armário da casa. Aí eu dei risada, né? Eu, tipo, ri e falei, para, ele tá ali. E aí meu marido olhou pra mim com uma cara de, tipo, cara, você é sem noção? O que você tem na tua cabeça? E eu, tipo, mas você não tá vendo ele ali? Ele tá ali. E ele parado, olhando pra mim com uma cara super séria. Aí ela olhou pra mim e falou: como é que você tem coragem de falar isso pra mim? Você não tem coração, você não... que não sei o quê. E, tipo, sabe, ela ficou muito, muito traumatizada. E depois, quando eu olhei de novo na direção do marido dela, ele tinha sumido. Aí eu fiquei 2 episódios de experiência espiritual em um dia. Aí eu fiquei, né? Não, isso não pode ser real, não tá acontecendo. Tão brincando com a minha cara aqui, né? Tão me zoando. Quando eu olhei pra porta da casa, a minha avó tava nela. Ela olhou pra mim e ela fez isso aqui. Shhh. E depois ela desapareceu na minha frente. Aí caiu a minha ficha que eu tava vendo espíritos que estavam morrendo por conta desse tal vírus. Gente, quando eu vi a minha avó, aí sim, sabe? Tipo, eu desmontei. Eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu comecei a tremer, eu comecei a suar, eu entrei em um estado de pânico. E aí todo mundo da casa veio na minha volta e começou a me abanar e me deram água. E era assim, tão detalhado esse sonho, tão específico o que cada pessoa fazia, que eu realmente entrei em pânico, sabe? Porque não tinha possibilidade daquilo ser um sonho. Aí eu comecei a pensar, né? Meu Deus, minha avó morreu, eu vou morrer, minha filha vai morrer, meu marido vai morrer, todo mundo vai morrer. E aí eu acordei, suada. Meu Deus, eu tava muito suada. Talvez seja pira da minha cabeça e não seja um sonho sobre uma próxima pandemia. Talvez, mas detalhe, esse sonho teve data. Porque quando eu vi a minha avó, eu olhei pro meu marido e eu falei, eu tô vendo a minha avó na porta. Aí ele falou pra mim, para, né? A gente acabou de visitar a sua avó, tipo, há 8 meses atrás. E faz realmente 1 mês que a gente visitou minha avó. Imagina se daqui 7 meses estoura mais um vírus. Cara, nossa, eu me arrepiei tanto. Então, assim, gente, tirem as conclusões de vocês. Mas eu que vivi, presenciei toda aquela experiência, foi isso que eu consegui tirar, sabe? Que realmente era mais um vírus que estava surgindo. Talvez seja que Deus queira me despertar para mais um dom, para mim buscar, que seja dessa questão do mundo espiritual. Pode ser também. Mas assim, gente, façam estoques de mantimentos, tá? Porque é o que eu vou começar a fazer, que agora eu fiquei com medo. Até porque, pra mim, almas vale mais do que dinheiro. Então, quanto mais pessoas souberem da minha experiência, quanto mais pessoas souberem do meu testemunho, mais pessoas irão conhecer Jesus Cristo e mais almas serão salvas. Porque eu não quero acumular tesouros na terra, ter o melhor carro do ano, a melhor casa. Eu quero é falar do amor de Cristo. Então, antes que venha alguns ataques falando, o TikTok não é lugar para ficar falando sobre Jesus e falando conteúdo cristão. Aonde eu estiver, vai ter lugar para mim falar de Jesus, sim.
Vocês já devem ter visto o sonho que eu postei sobre a pandemia que vai vir. Em um breve resumo, Deus abriu os meus olhos. Então eu estava procurando mantimentos com a minha amiga dentro de um mercado. Meu marido e minha filha estavam escondidos em uma casa. E eu estava vendo as almas de todas as pessoas que estavam morrendo por causa desse vírus. Muitas das vezes a gente duvida que é Deus que está falando com a gente, que é Deus que está nos mostrando, porque Satanás ele trabalha com essa questão da confusão. Será que é mesmo? Será que foi? Será que você, sei lá, no teu subconsciente não alimentou uma coisa assim? Não foi Deus não, deixa isso pra lá. Mas mesmo assim eu vim aqui e relatei sobre esse meu sonho. Porque não foi sonho, gente, é como se eu estivesse vivendo assim, igual eu e você, sabe? Eu tava literalmente apavorada no sonho, porque não existia como aquilo ser um sonho. Depois eu acordei suando e, nossa, foi muito tenso. Então eu pensei, bom, não vai ser só eu que vou ter esse testemunho. Então eu vou esperar para ver se outras pessoas ao redor do mundo também têm e se manifestam sobre isso, né? Então eu tava rolando o TikTok ontem e um homem me chamou muita atenção. Ele é lá dos Estados Unidos e ele conta que ele estava dirigindo, intercedendo por essa nação e essa geração. Então Deus abriu os olhos dele e começou também dentro do mercado a visão dele. Exatamente como foi na minha visão. Então eu já entrei um pouco em choque. Ele fala que quando ele saiu do mercado tinha rios de pessoas mortas, com panos encobrindo as suas cabeças. Era um vírus alarmante assim, sabe? Nível hard, pior do que a peste negra. Assim ele cita no vídeo dele. Ele diz que ele entrava nos hospitais e as pessoas estavam agonizando para partir dessa vida. E a única forma dos enfermeiros atenderem essas pessoas era literalmente deixar as pessoas partirem, porque senão elas iam ficar agonizando. Não existia vacina, não existia remédio, não existia tratamento para isso. Esse vírus ele era transmitido através do contato humano, mas quando se iniciou, ele partiu de animais infectados. Na visão dele, ele conta que muitas pessoas estavam morrendo. E as que estavam ficando vivas estavam com muito medo de sair de casa, de ir no mercado, de ir para o trabalho. Então todas as empresas e mercados fecharam porque ninguém queria sair, porque era literalmente você pegou esse vírus, você morreu. E qual pai e mãe que vai arriscar sair para pegar esse vírus e acabar transmitindo para o seu filho? Então as pessoas começaram a ficar sem alimentos, sem água potável, ou seja, parou a economia, parou o trabalho, ninguém mais conseguia dinheiro, nem físico e nem virtualmente, porque ninguém tinha dinheiro. Mas isso não mudou a realidade dos mercados que estavam abertos. Se você não tinha dinheiro, você não comprava nada. Logo, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus pais, irmãos, todos iriam morrendo. Se não era de fome ou de sede, era por causa desse vírus. As pessoas não queriam nem tocar em dinheiro de papel para não ter risco de se contaminar com esse vírus. Então chegou a solução de tudo. A marca da besta, onde um homem apresentou que não precisava as pessoas tocarem no dinheiro, basta elas colocarem um chip em suas mãos. Então elas poderiam voltar a comprar as coisas em mercados. E coincidentemente, logo depois que 70% da população aceitou esse chip, saiu uma cura para esse vírus. Mas as pessoas que não aceitaram o chip iriam padecendo gradualmente, porque essa vacina ela era comprada. E se você não tem o chip, você não compra, porque o medicamento só podia ser acessível para aqueles que tinham chip, assim como comida, água, tudo. Era a nova moeda mundial. Pessoas que jamais aceitariam isso, até porque está escrito na palavra que haverá um anticristo, haverá um homem que trará paz para o mundo e solução para todas as nações. Haverá uma única moeda mundial, e o chip é a marca da besta. E todos aqueles que aceitarem a besta negarão a Cristo. E todos aqueles que negarem a Cristo, ele também os negará naquele dia. Quando eu escutei esse relato, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Então veio como um flashback, tudo. Cada detalhe, cada mera palavra do sonho que eu tive. Eu comecei a chorar e me veio uma tristeza enorme, uma angústia no meu coração, porque eu senti a dor daquelas almas que foram se perdendo por causa desse vírus, que provavelmente hoje estão vivas, mas não sabem sobre a verdade de Cristo,
Ou pessoas que sabem sobre a verdade, mas buscam ficar quietas, ficar em silêncio e viver sua vida como se nada fosse acontecer. Tolo é aquele que cruza seus braços e se afoga na sua própria preguiça, porque os problemas da vida, dia após dia, virão sobre ele e o destruirão. Fiquem atentos, acordem. Não é só eu que estou falando, não sou eu que tenho palavra da verdade, é Cristo. E ele fala: ide pregai a toda criatura. Pare e pense se seu filho, se seu marido, se sua esposa, seus irmãos, seus pais estiverem padecendo, você teria coragem de deixar eles à mercê da morte e se firmar na sua palavra de que não vai aceitar a marca da besta? Confesso que isso é para poucos. Para que você não precise passar por essa grande tribulação, se reconcilie com Deus. Eu não estou falando para colocar medo em ninguém, mas para todo mundo se preparar para o que está vindo. A internet avisa, a televisão avisa. Não existe como as pessoas não perceberem. E mesmo que digam para você, você não precisa se preparar, porque aqueles que acreditam em Deus, ele não desampara. Jesus não foi até a mulher com fluxo de sangue, ele passou pela cidade dela. O empenho de ir até ele e tocar nas suas vestes teve que ser dela. O sacrifício teve que ser dela. A renúncia e o arrependimento teve que ser dela. Então não pense que Deus vai fazer tudo por você. Ele garantiu o seu direito pela salvação naquela cruz. Mas ele não vai dar tudo de mão beijada para você, não. Precisamos ter fé e perseverar. Caso contrário, uma fé sem ação é uma fé morta. E do que adianta você ser morno? Deus gostaria que você fosse frio ou fosse quente, porque algo morno ele vomita de sua boca. Pare e reflita sobre isso. Meus irmãos, o que estamos presenciando não é apenas resultado de ações humanas ou características naturais. Isso é como um eco de algo profetizado na palavra de Deus. Deus nos alerta de tempos de tribulação e o que está acontecendo ao nosso redor não pode ser ignorado. Elon Musk disse que o colapso populacional será uma grande ameaça para a humanidade, mas não podemos fechar os olhos para o que está por trás disso. Vírus surgindo de forma repentina e tirando vidas, eventos misteriosos que afetam várias cidades ao redor do mundo e teorias que falam de uma possível diminuição controlada da população mundial. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pragas e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O que estamos vendo é o início de algo maior? Será que essas ações serão orquestradas para reduzir a humanidade? Um reflexo do afastamento de Deus. O Senhor nos chama para a vigilância e a oração. Agora, mais do que nunca, precisamos buscar sua face, proteger nossas famílias e estarmos prontos. Não caia no medo, mas fique atento. Oremos e clamemos por discernimento, pois Deus é a nossa fortaleza em tempos difíceis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Meus irmãos, compartilhem essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Precisamos abrir os olhos do mundo para o que está acontecendo e principalmente para a salvação que só Deus pode oferecer. Deus nos avisa porque nos ama. O fim pode estar próximo, mas aqueles que confiam no Senhor estarão seguros. Meus amados, chegamos ao fim deste vídeo. Eu peço para que você curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E se não for inscrito aqui no canal, já peço para você se inscrever e fazer parte da nossa grande família Descobrindo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, cliquem no link que está aqui no primeiro comentário fixado para que eu possa estar ajudando vocês. Até o próximo vídeo.